A palavra do Senhor diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Fala, mas Ana Gileade não. Você só vai perecer se você quiser. Amém? Então hoje nós vamos juntos, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nós não vamos ler tudo, porque tem coisas que são claros demais. Ok? Então nós vamos ler aquelas partes que trazem mais dificuldade no entendimento. Juntos, em nome de Jesus, fala, Senhor Jesus, toma a minha mente, as minhas emoções, leva cativo ao teu trono de glória. Revela-me a tua palavra, no profundo, no oculto, no escondido, porque eu quero hoje, Senhor, ter o entendimento pleno daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala, porque o Apocalipse não é um livro para ter medo, mas é a vitória triunfante de Cristo Jesus e a igreja perante os seus inimigos. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia! Capítulo 10, verso 1, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. Presta atenção. Lembra que lá no capítulo 4, quando João, ele entrou na sala do trono, ele descreveu como ele viu Jesus, como uma pedra de jaspe, que é branca, que fala da santidade, a pedra de sardônio, que é vermelha, que fala do juízo, e ele disse que em volta do trono havia o quê? Um arco-íris, e eu disse por quê? Tiago, capítulo 2, versículo 13, a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Levanta a tua mão e fala assim, antes do juízo, antes do julgamento, tem misericórdia. João viu o arco-íris primeiro, que significa misericórdia, para depois ver o juízo. Agora levanta a tua mão e fala, se você não quiser conviver com a misericórdia, vai ter que aguentar o juízo. Verso 2, o anjo tinha na mão um livrinho aberto, fala um livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva o que? Nada. Existem coisas que o Senhor não nos revelou. Existem coisas que a gente pode pensar, existem coisas que a gente pode imaginar, mas, amados, pregando sobre esse tema, eu olho e falo assim, gente, isso aqui é muito mais profundo do que a gente pensa. Quando tudo isso for revelado, nós vamos entender que o nosso entendimento era raso demais, porque as coisas de Deus são muito profundas, as coisas de Deus são inimagináveis. Então, quando a gente chegar lá, nós vamos olhar para tudo isso, nós vamos dizer assim, eu era muito raso, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor me permitiu viver tudo isso. E eu creio que vai ser tremendo demais. Tem gente que acha que vai ser tudo no sobrenatural, que você não vai entender nada, que você já vai estar com um corpo como o de anjo, um corpo glorificado. Não, fala assim, eu vou governar ainda com o Senhor, e eu vou ver todo esse triunfo de mãos dadas com o Senhor. É tremendo, não é, igreja? Então dá um sorriso, para com essa cara de bravo, de quem está com medo do Apocalipse. Fala, eu não tenho medo, porque eu escolhi pelejar com o lado certo, com o lado vitorioso. Verso 5. Então o anjo que vi de pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, dizendo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Verso 8. A voz que ouvi, vinda do céu,
estava de novo falando comigo e dizendo: vá, e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé, sobre o mar e sobre a terra. Só neste capítulo, a palavra do Senhor diz que o anjo tinha o pé, um anjo forte, sobre o mar e sobre a terra. E eu falei: Senhor, que mistério é esse? E o Senhor falou: porque eu sou Deus, que eu tenho o controle dos céus, da terra e do mar. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Em vários evangelhos da Bíblia, o Senhor ele sempre traz um sentido figurado do evangelho com algo de comer. Mateus capítulo 4, verso 4 fala sobre o pão. 1 Pedro 2:2 como leite. 2 Coríntios 3:1-2 como a carne. Salmo 119, 103, vamos ler juntos? Salmo 119, verso 103. Salmo 119, verso 103. Juntos. Vamos lá? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Mas o interessante é que ele disse: era doce para o seu paladar, mas amargo pelo seu estômago. Por quê? Porque muitas vezes o profeta, ele entrega uma palavra que ele não queria entregar. Quantas vezes Jeremias teve que chorar para entregar a revelação que o Senhor havia dado a ele, para ele entregar uma mensagem ao povo de Israel. Muitas vezes, quando nós ministramos aqui, é uma palavra amarga. Vocês acham, gente, que é gostoso pregar sobre Apocalipse? Primeiro, que não dá ibope. Segundo, que nem gente vem na igreja. É amargo, muitas vezes, pregar coisas que nós não queremos ouvir, que eu não quero ouvir, que eu não quero ensinar, porque não é gostoso pregar, não é bacana, porque não fala tão claramente de promessa, muito pelo contrário. O único que prometeu dar tudo a você é Satanás. Me segue, que eu te darei tudo, te darei as nações, te darei riqueza. O Senhor não, ele fala: me segue, que eu te darei a salvação. Sobretudo, eu tenho recompensa no presente e no futuro. Então o anjo falou: olha, João, eu preciso dizer a você, come esse livro, rumine esse livro, que essa palavra seja muito viva dentro de você. Mas eu quero te dizer, quando ela entrar pelos seus lábios, você que já é convertido, ela será doce como mel. Mas quando eu mandar, João, você ir lá no Ministério Gileade, incomodar a Bispa Elane para pregar sobre o arrebatamento, para pregar sobre a necessidade da igreja se santificar, para pregar sobre a necessidade da igreja se aprumar, vai ser amarga como fel. Mas, sobretudo, ele diz assim para João. Continua, João. Ainda não é o tempo, ainda não é chegada a hora. Então, continue o quê? A profetizar. E no verso 10 ele diz assim: peguei o livrinho da mão do anjo e devorei. Ou seja, eu devorei a palavra do Senhor. Eu devorei o ensinamento do Senhor. Eu devorei a instrução do Senhor, porque quando a gente lê Oséias capítulo 4, verso 6, a palavra do Senhor diz o quê? Que a gente perece por falta de conhecimento, vírgula, porque você, sacerdote, não guardou a minha palavra e não ensinou para os seus filhos. Por isso que o livro de Tiago, ele diz: não sejais apenas ouvintes, mas sejais o quê? Praticantes da palavra. Porque nada adianta, você pode vir aqui no culto quarta, você pode vir no culto domingo, se você não quiser transformar sua vida, mudar sua história, e através da sua vida, o nome do Senhor for glorificado, eu quero te dizer, você está perdendo o seu tempo. Peguei o livrinho da mão do anjo, devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou o quê? Amargo. Verso 11. E então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Depois de tudo isso, o Senhor olha para João e fala: continua, João. Continua ministrando.
Só que eu acho incrível também que lá no verso 2 do capítulo 10, a palavra do Senhor diz que Deus liberou o quê? Anjos. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz assim. Hebreus capítulo 1, verso 14, juntos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Estenda a tua mão e fala, sobretudo, Deus deu ordem aos teus anjos ao meu favor. Por isso, eu não preciso de temer, porque em Deus há segurança para mim. Em Deus há um lugar seguro para mim. Em Deus há uma eternidade cheia de contentamento, de alegria, de graça. Você não caminha só. Você não anda só. Capítulo 11. Agora vai falar das duas testemunhas. Isso daqui também é algo que a gente escuta e o povo fala, não entendo nada, quem que é essas duas testemunhas? Vamos lá juntos? Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixa de lado o átrio exterior do santuário e não o meça. Porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridades às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. O Senhor olha e diz agora vá medir o santuário. O que significa o santuário? Fala comigo a igreja. E quando ele fala, vai medir o santuário, ele está dizendo que agora faça separação. Porque a palavra do Senhor está dizendo, nos últimos dias, eu vou mostrar a diferença do que serve para o que não serve. Nos últimos dias, eu vou tirar o trigo, vou separar o trigo do joio. É por isso que dentro da igreja é necessário crescer uns joios. Por quê? Porque o dever de tirar o joio não é meu e do pastor. O dever de tirar o joio é do Senhor. Então o joio precisa crescer no meio do trigo, até mesmo para provar o seu caráter, até mesmo para provar a sua santidade. Muitas vezes Deus permite que pessoas que ainda não têm a maturidade espiritual sentam do seu lado, tenta te contaminar, fala mal de Deus, porque agora o povo já está falando é mal de Deus, fala mal de pastor, de igreja, fichinha. Hoje nós já estamos vendo homens vestidos de mulher pregando o evangelho. Isso virou fichinha. Nos últimos dias, eu irei mostrar a diferença do que serve para o que não serve. Então o Senhor olhou e falou assim, agora vai lá, mede o santuário, a igreja. Aqueles que estão lá no átrio de fora, os gentios, separa todo mundo. Porque agora eu vou fazer a separação daqueles que são santos com aquilo que é o quê? Profano. Verso 4, capítulo 11. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. E as pessoas perguntam, quem são essas duas testemunhas? Eu já ouvi falar que é Enoque e Elias e já ouvi falar que é Enoque e Moisés. Eu, Bispa Elaine Cristine, na simples humildade de entender alguma coisa, eu acho, mediante os próximos versículos que estão por vir, que é Elias e Moisés. Por quê? Fala comigo, por quê? Vamos ler, verso 5. Se alguém pretende causar-lhe dano da boca dessas testemunhas, sai fogo, devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Verso 6, agora que vem a chave. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem é que fez isso? 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Elias. Vamos juntos? 1 Reis 17, 1. Juntos? Então Elias, o tesbita dos moradores de onde? De onde? Eu não tenho culpa. Disse Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando o quê? Eu disser, abusado. Então, a Bíblia está dizendo que uma das testemunhas, ele profetizava e não chovia.
E as pessoas acreditam nisso por quê? Porque Elias não morreu. Elias foi o quê? Arrebatado numa carruagem de fogo. Agora vamos ler o verso 6. Diz assim: elas têm autoridade para fechar o céu, né? Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quanto quiseres. Êxodo capítulo 7, verso 17. Quem foi que fez isso? Moisés. Vamos ler juntos? Êxodo 17, 7. Espera aí. Isso mesmo, é isso aí. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor com este bordão que tenho na mão. Ferirei as águas do rio e elas vão virar o quê? Sangue. E aí, quando o povo estava cativo lá no Egito, o Senhor deu ordem, né, a Moisés de falar com o faraó: libera o meu povo, ou então eu vou ferir com várias pragas. Então, o próprio Deus também endurecia o coração de Moisés e mandava outra praga. Endurecia o coração de Moisés e mandava uma outra praga. Então, eu acredito que essas duas testemunhas é Elias e Moisés. Porém, as pessoas acreditam que seja Enoque, porque Enoque foi arrebatado. E a Bíblia diz que Moisés morreu, mas também nunca encontraram o corpo. É um mistério a morte de Moisés. Então vira para o Senhor e fala assim: tem coisas que só o Senhor vai revelar. Amém? Então vamos lá, vamos avante agora. Vamos passar para o capítulo 12. Que eu estou pegando, gente, as partes mais difíceis de vocês entender, tá bom? Capítulo 12, isso aqui também é algo bem complicadinho. Vai falar sobre a mulher e o dragão. A partir do versículo 1 diz assim: viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 o quê? Diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Quem foi que arrastou um terço dos anjos? Satanás, né? Lúcifer. Então, quem é o dragão? Lúcifer. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Quem era o filho da mulher? Jesus. Então, entenda uma coisa. A questão de Satanás não é nem tanto a igreja. A questão de Satanás é que ele tem uma saga em Jesus. Porque ele sabe que o tempo dele está acabando, que já está determinada a prisão eterna dele. Então, tudo que ele tenta fazer agora é distorcer a verdade, para que o evangelho se torne uma mentira. Por quê? O evangelho se tornando uma mentira, tudo aquilo que nós cremos hoje simplesmente se perdeu. E a vitória é dada a quem? A Satanás. Então a questão do diabo não é contra a igreja em si. Ele vai perseguir a igreja para fracassar a nossa fé. Por quê? Porque ele já está derrotado. Ele já está com o prazo dele determinado para o inferno. Então ele quer levar agora o maior número de pessoas. Por quê? Porque ele é poderoso. Fala, o diabo é poderoso. Satanás é poderoso. Quando fala aqui que ele tem não sei quantos chifres, está dizendo de algo grande, que é de nações. São os reis das nações. Então ele vem para devorar o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? Jesus. Fala, Jesus. Está aqui, ó, verso 5. Ela deu à luz ao filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Meu Deus. Que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então, querido, levanta a sua mão e fala assim: até no deserto, Deus cuidará de mim. Salmo 103, 20 diz assim:
Salmos capítulo 103, verso 20. Juntos, bendigam o Senhor, os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem o quê? A palavra. Então aquele anjo, os mesmos anjos que Deus deu ordem para pisar no mar, para pisar na terra, os mesmos soldados celestiais que o Senhor enviou para cumprir a palavra de Deus, Ele envia ao seu favor. Então até no deserto o Senhor cuidará de ti. Até nos dias difíceis o Senhor cuidará de ti, porque é uma promessa sobre a sua vida e a minha vida. Verso 7. Então estourou a guerra onde? No céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiu sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles. Aonde? No céu. Por quê? Lá no livro de Daniel fala sobre Miguel. Mas entenda uma coisa. Ninguém de nós pode vencer Satanás. Não tente diminuir a força de Satanás. Ah, não. Ele é poderoso. Com ele, você só vence em nome de Jesus. Para você vencer uma batalha contra as hostes malignas, você tem que dizer que o Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Porque quem venceu Satanás foi Jesus. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles os venceram por causa de quem? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Presta atenção, erga as suas mãos com autoridade. Fala: eu prefiro ser igreja perseguida do que apóstata, sem fé, fria. Sabe o que está dizendo aqui? Aqueles que permaneceram firmes, aqueles que no dia da angústia, no dia da tribulação não negou o Senhor, esses estão guardados, esses estão comigo. Eu prefiro ser a igreja perseguida do que ser a igreja apóstata, que vive a apostasia, a frieza espiritual. Esse versículo é muito forte. Eles o venceram, verso 11, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se os céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Verso 13, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz, o filho do homem. Ele sempre vai tentar, a mulher, a igreja. Ele sempre vai tentar perseguir a igreja. Ele sempre vai tentar denegrir a igreja. Por quê? Porque Satanás sabe que uma igreja forte é uma sociedade forte. Mas uma igreja fracassada é uma sociedade o quê? Fracassada. E agora, no estado do Rio de Janeiro aqui, não querem aprovar uma lei que se a gente expulsar o diabo, nós vamos pagar uma multa, porque o diabo faz parte de uma religião que eles acreditam. É mole? Então, dá um cutucão, solavanco nessa pessoa que está do seu lado e fala: te apruma. É chegada a hora. Chega de ser crente. 007. Fala: Deus não vai buscar os simpatizantes, mas os semelhantes. A pergunta é, como que você se demonstra
lá fora reflete a luz de Cristo? Reflete a glória de Cristo? A maneira que você anda? A forma que você fala? A maneira que você conduz a sua vida, que você conduz a sua casa? Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Aqui a gente brinca, a gente sapateia, a gente recebe, a gente roda no mover, a gente deixa ali a capinha ali de bode ali, porque tem muita gente que é bode dentro de casa, destrói a família toda, mas na igreja levanta a mão e fala: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. E a irmã ali fora chateou um pouquinho, já não quer falar com ela mais. Que coração de mestre é esse? Irmãos, Deus nos chamou aqui para mudar o nosso coração, amém? Não tem mais tempo da gente ficar vivendo esse evangelho ralo, não. Fraco, não. Porque só vai conseguir viver daqui para frente no evangelho, no Senhor, quem tiver, querido, comendo feijoada. Porque se você... Aí Paulo falava, quando você era menino, eu dava para vocês leitinho de menino, mas agora não. Fala, agora não. Agora você tem que ser maduro. Fala, vamos comer feijoada. Capítulo 13, verso 1. Vocês estão entendendo? Está claro, amém? Amém? Quem tiver dúvida, vai lá no WhatsApp e fala: bispo, eu não entendi isso. Aí a gente vai tentar tirar sua dúvida, tá? Na medida do possível. Vi emergir do mar uma besta. E agora, gente, na verdade, no capítulo 12, é 5 inimigos que Jesus tem, que o Senhor tem. A besta, o dragão, é o anticristo. É aqueles que vai ter o sinal na testa. Então agora já não é mais o dragão. Fala, o dragão foi derrotado. Agora é a besta. Fala, quem é a besta? Quem é a anta? É o anticristo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar com ela? Quando a gente lê o livro de Daniel, que é um livro também totalmente apocalíptico, quando tem essa visão sobre o leopardo, sobre os pés de urso, está falando de quem? Da Babilônia, do Império Medo-Persa, da Grécia e de Roma. Então, quando você lê a respeito desses 7 chifres, desses 7, está dizendo sobre estes impérios. Vamos juntos, avante. Vamos passar lá para o versículo 11 agora. Vi ainda uma outra besta emergir da terra. Então fala comigo assim, são 2 bestas. Uma é o braço de Satanás. A outra é a mente de Satanás. Juntos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinham 2 chifres, parecendo quem? O cordeiro. Ele vai vir com cara de... Ele não é o anticristo. Ele não vem para enganar as pessoas, para dizer que ele tem a solução, que ele tem a paz na terra. Então ele vai fazer de tudo para ele parecer. Mas levanta a tua mão e fala, é fake news. É mentirinha. Gente, vocês já viram uma reportagem sobre o Blue Beam, um negócio assim? Não. Gente, é doideira. Dizem que a NASA, procura isso daí no Google, fala Blue Beam. Diz que a NASA está programando como se fosse um... Como é que chama aquele negócio? Um holograma no céu, onde todas as nações verão juntas, como se fosse a vinda de Jesus, e enganarão a muitos. Se a gente não tiver muito ligado, muitas coisas vão vir para enganar. Quando a gente olha, esses últimos dias, quem viu as reportagens dos OVNIs?
lá nos Estados Unidos que derrubaram os OVNIs. Viram? Qual é a teoria dos OVNIs? Quando começar o arrebatamento, as pessoas vão acreditar. Achou que o ET extraterrestre sequestrou. São várias teorias surgindo por aí, para tentar confundir a mente humana. Por isso, gente, eu não ligo nem televisão. Quando eu fico sabendo de alguma coisa, é que eu abri o WhatsApp, mas é abrir o WhatsApp que a besta está lá. Ou o Insta. Você não precisa fazer força, você nem roda o dedo, você abriu, está lá as reportagens. E eu falo, está repreendido o quê? Vou ver nada disso daí. Eu vou subir com o meu Senhor, de mãos dadas com Ele, em nome de Jesus, nós vamos subir de prima. Fala, eu vou subir de prima. Vou ficar nada, porque depois vai ser pior. Juntos, vamos lá. Rapidinho, voltando o detalhe aqui. Diz a Bíblia que a besta foi ferida. Gravemente ferida. Mas depois ela foi o quê? Curada. Sabe por quê? Fala assim, o diabo, ele cura. O diabo, ele também opera milagre. Sabe por quê? Porque a besta está vindo em nome de Deus. Então, quando ele é gravemente ferido, as pessoas vão ver que ele foi curado, vai dizer o quê? Uau, esse é o Cristo. Ele também opera milagre. Por quê? Porque ele é poderoso. Ele tem poder, e além de ter poder, ele tem riqueza. Ele vai vir trazendo toda a organização mundial. Ele vai vir trazendo segurança para você, dizer, você não vai ser sequestrado mais, você não vai ser morto mais. Aí eu estava vendo, semana retrasada, um monte de gente num país aí, todo feliz, porque é chipando a mão. Já está tão pertinho da gente, igreja. Mas fala assim, não fica triste não. Fala, sonhe, projete, viva, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Mas tenha a sua vida no altar, como se ele fosse voltar dentro de 1 segundo. Oh, meu Deus. Fala, me perdoa, Jesus. A gente perde tempo demais com muita coisa boba. Meu Deus. Fala, me perdoa, Jesus. Fala, mais uma vez, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. Fala, me ajuda. Fala, me ajuda. Porque eu não estou conseguindo. Fala, não estou conseguindo. Fala, me ajuda a ficar menos no WhatsApp, no Instagram. Fala, me ajuda a ficar menos na Netflix, Senhor. Fala, e me ensine, por favor, a orar mais, a ler mais, a me aprofundar mais nas coisas do Senhor. Foram as coisas boas que me afastaram. Gente, não é coisa ruim, não. São as coisas boas que têm roubado e têm sugado do nosso tempo. Verso 8 do capítulo... Onde eu estou, gente? 13, perdão. Verso 13 do capítulo 13. Também opera o quê? Grandes sinais. De maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi lhe permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que lhe foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Verso 16. Fala, é forte. A todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. Esse número é 666. Por que 6? 7 é o número da perfeição. 6 é o número do homem, da imperfeição.
Agora, verso 14, fala claramente daqueles que foram salvos, os glorificados, e os ímpios que foram o quê? Condenados. Verso 15 e verso 16 vai falar sobre as taças. O que são as taças? A ira de Deus. Então também não tem dificuldade, é só você entender que é agora mesmo o juízo de Deus, é a ira de Deus que vai ser descarrilhada mesmo. Então, verso 14, os santos, aqueles que foram glorificados, foram salvos, e os ímpios que foram condenados. Capítulo 15 e capítulo 16 vai falar sobre a ira de Deus, sobre a taça da ira de Deus que vai ser derramada. Amém? Tá junto até aqui? Fala, respira. Capítulo 17. A grande prostituta e a besta. O que é a grande prostituta e a besta? A grande prostituta é a falsa igreja. Tá? Um dos 7 anjos que tinham... Então vamos lá. Apocalipse ele fala dos 5 inimigos de Deus. Fala comigo: dragão, anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, os homens que têm a marca da besta. Amém? Verso 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venham, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças são o quê? Os 7 montes e os 7 reis. E os 10 chifres são os 10 reinos, que é Babilônia, Grécia, Roma, o Império Medo-Persa, enfim. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominação e das imundícias da sua prostituição. Presta atenção, o anticristo ele vem para ele trazer confusão entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Amém ou não amém? Essa prostituta quem é? É a falsa noiva. E ela vem o quê? Adornada. Ela vem como uma mulher poderosa. Ela é linda por dentro, mas ela é linda por fora, mas por dentro como um sepulcro caiado. Agora, no verso 5 diz: na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aí a Babilônia, ela vem para ser comparada por quem? A Nova Jerusalém. Que lá no versículo 21, no capítulo 21, fala de todas as características da Nova Jerusalém. Que quando a gente chegar lá, vocês vão conhecer. Então, toda essa trama do diabo é para trazer engano. E assim ele vai querer fazer com a igreja, com o povo de Deus, nos últimos dias daqui para frente, trazer engano. Para que sejam enganados por ele. Com riquezas, com poder, com adornos. Mas levanta a tua mão comigo e fala assim: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Verso 6. Então, eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. E o anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Verso 8. A besta que você viu era e não é mais. Era e não é mais. E está para emergir do abismo,
e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes foram escritos no livro da vida. Você pode erguer as suas mãos e dizer: o meu nome será escrito no livro da vida. Desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é, mas não tornará a aparecer até os que são. Por isso que a Bíblia diz: até os que são serão confundidos, até os escolhidos serão confundidos. Verso 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está o quê? Sentada. São também os 7 reis, dos quais 5 que já caíram. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, fala, é para pouco tempo. Vai durar pouco tempo. Verso 11. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Este tem o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro. Vamos ler juntos? Lutarão contra o cordeiro em voz forte, e o cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Verso 15, fique de pé. Vamos ler juntos, verso 15. E o anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Aleluia! Verso 16, os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Presta atenção, o próprio inimigo começa a criar confusão com ele mesmo. Vira para a pessoa que está ao seu lado, fala: quieta sua alma. Contra os seus inimigos, o próprio Deus atua, porque o nosso Deus é aquele que coloca confusão no arraial do inimigo. Pensa que agora a prostituta, a besta, agora eles vão começar, eles mesmos se agredir. Xarabalabacalabachou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Rabalabacalabacharabalabachorodobalabacalabaçou. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. Fala: até que se cumpra a palavra de Deus. Verso 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Fala comigo assim: é sobre reino. É sobre gente poderosa. É sobre pessoas que acham que vão controlar o mundo. E já estão pedindo por aí um governo único. Já estão pedindo por aí uma moeda única. Os próprios poderosos da terra já estão pedindo um governo único. Vocês já viram isso aí? Sendo falado por eles claramente. É chegada a hora, igreja, aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É tempo agora de você colocar sua vida diante do Senhor. É tempo agora de você olhar para dentro de você e falar: chega. Não dá mais para viver um evangelho pela metade. Ou eu abro mão daquilo que me afasta de Deus, ou eu perdi o meu tempo. Erga suas mãos comigo e fala: não é sobre ser pecado ou não. É abrir mão
até mesmo daquilo que é legal, daquilo que pode, mas que me afasta de Deus, que rouba a minha comunhão com Deus. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fala: Senhor, que a minha mente, que as minhas emoções sejam levadas cativa ao teu trono de glória. Não tem mais jeito. Eu preciso amadurecer espiritualmente, porque é chegada a hora em que o Senhor irá buscar a sua noiva santa, sem ruga, sem mácula, sem manchas. Me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco, pobre, cego e nu. Mas se o teu Espírito me ajudar, se o teu Espírito me fortalecer, juntos andaremos nas ruas de ouro, e contigo eu serei os santos separados para julgar as nações. E você que acabou de assistir esta palavra e edificou a sua vida, se inscreva então no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo maravilhoso que vai falar poderosamente ao seu coração.